Mãe solteira em situação doente pede ajuda a um rico e revela um segredo surpreendente. Clara olhava para as prateleiras do mercado de pulgas, um lugar onde os sonhos muitas vezes se enterram sob pilhas de objetos usados, com a realidade quebrando seu coração em 1000 pedaços. As luzes do progresso cintilavam acima, enquanto lá embaixo a pobreza se agarrava às ruas como um manto pesado. Ela sentia o peso do olhar da sociedade, um tormento que a fazia querer se esconder. Eram meses de dificuldades financeiras, de dívidas acumuladas e do desespero em dar a seu filho um amanhã melhor. E agora, ali estava ela, cheia de vergonha, pedindo sobras de comida. Você tem algo a mais? Um pouco de pão, talvez? Oh, balbuciou, a voz quase sumindo na multidão. O coração disparado, Clara mal notou o homem que a observava do canto do café. Lucas, um milionário conhecido por sua frieza e seu isolamento. Ele era uma lenda urbana, mais uma sombra do que uma pessoa, sempre esquivando-se dos holofotes e do burburinho social. Mas havia algo em sua expressão, algo que lhe dizia que talvez o destino tivesse planos diferentes para eles. Durante o encontro acidental no café, o aroma forte do café e o tiroteio de conversas ao fundo mal conseguiam abafar a tensão. Clara não sabia como puxar conversa, mas havia um fio invisível entre eles. Era um clima pesado, mas ao mesmo tempo esperançoso. Ali, naquelas poucas palavras trocadas, a vida dela, uma mãe, humilde, se entrelaçava com a dele. Um homem de negócios com um mundo de segredos. E foi naquela fração de segundo, em um momento de desespero, que ela deixou escapar. Eu sou a filha perdida de uma família poderosa. Você sabe. As palavras flutuaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Lucas congelou, a expressão de surpresa fazendo seu peito apertar. O passado dela, como uma sombra, se projetava sobre o presente dele. E o olhar dele brilhava com uma intensidade que Clara nunca tinha visto. A revelação de que ela, a mulher que suplicava por comida, era parte de uma linhagem que ele conhecia bem. Era como se dois mundos colidissem. A fragilidade de Clara contra a dureza de Lucas. Mas enquanto uma conexão começava a florescer, uma nuvem escura pairava sobre eles. Lucas guardava segredos. E não eram apenas os de sua vida solitária. Um antigo rival, um nome que trazia arrepios, se movimentava nas sombras, prestes a expor verdades que poderiam destruir tudo. Eles estavam em um jogo perigoso, onde o amor e a lealdade eram frequentemente feridos. Clara olhou nos olhos de Lucas, e uma pergunta se formou entre eles. Até onde você iria para proteger o que começou a nascer? Uma conexão crua entre a riqueza do coração e a pobreza da realidade começava a se desenhar. Mas em um mundo repleto de traição e segredos, quem realmente poderia ser confiável? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou nos olhos de Lucas e a pergunta ainda pairava entre eles. Até onde você iria para proteger o que começou a nascer? O tempo parecia estagnar naquele instante, enquanto os dois se encaravam. E o mundo ao redor desfocava. Mas então, um barulho abrupto do lado de fora cortou a tensão. Um grito estridente ecoou, fazendo o coração de Clara saltar no peito. O que era aquilo? Antes que ela pudesse pensar, um grupo de homens enormes e mal encarados entrou no café, soltando palavras ríspidas. Eram claramente descontrolados. Um deles, com tatuagens visíveis e um olhar ameaçador, olhou diretamente para Lucas. E em um piscar de olhos, o clima tenso se transformou em caos. Clara sentiu um nó na garganta. Ele é o que estão procurando.
É ele! O cara da família rival! Gritou um dos homens, apontando para Lucas. O ar ficou pesado. Clara tentou processar as palavras. O que Lucas tinha a ver com tudo aquilo? O que estava acontecendo? Um pânico repentino tomou conta do café. Algumas pessoas começaram a gritar e outras a correr em direção à saída, criando uma onda de histeria. Lucas virou-se para Clara, seus olhos agora carregados de algo que ela não conseguia decifrar. Desespero? Determinação? Ele puxou Clara para perto dele como se quisesse protegê-la. Fique atrás de mim, ele ordenou, sua voz baixa e firme. Clara não conseguia raciocinar. O que quer que fossem aqueles homens, a ameaça na voz dele a fez entender que aquilo era sério. O que deveria ser um momento de descoberta revelador tornou-se agora um pesadelo ao vivo. E enquanto o barulho aumentava, a adrenalina fazia seu corpo tremer. As mesas foram viradas e pratos estouraram no chão. E no meio do caos, ela ouviu o que parecia um tiro. O estrondo fez todos pararem por um segundo, congelados em seus lugares. O coração de Clara estava acelerando. O olhar de Lucas se intensificou. Em um movimento rápido, ele a puxou para o fundo do café, buscando um lugar seguro. Preciso saber o que realmente aconteceu entre você e eles, ele disse, a urgência em sua voz, cortando o pânico que o cercava. Clara sabia que esse não era apenas um problema dele. Havia uma conexão maior, algo que a ultrapassava, um desconhecido que apertava sua alma. Não sei, eu só sou uma mãe tentando cuidar de meu filho, ela gritou, a tensão na voz dela quase inaudível em meio aos gritos. Mas então, algo dentro dela começou a girar. Aquela revelação, a filiação, a conexão que existia entre ela e uma família poderosa. Tudo fez o pânico tomar um novo formato. O homem que mencionou Lucas não era um mero desconhecido. Ele estava ligado ao passado dela. O que quer que a família dela tivesse feito, estava voltando para assombrá-la. Enquanto os homens se aproximavam, Clara teve um lampejo de lembranças. Uma foto, uma conversa sussurrada. Um segredo que ela nunca contou. Ela não era apenas uma vítima dessa realidade. Ela era parte de tudo isso. Então ela olhou para Lucas e uma sensação de clareza começou a invadir seu coração. Lucas, eu sou mais do que você imagina. Meu passado pode mudar tudo. Os homens se aproximavam, e o tempo parecia escorregar pelos dedos como areia. Lucas a olhou, seus olhos carregados de compreensão. E antes que fizessem qualquer movimento, um homem imenso entrou, e tudo parecia mergulhar em um silêncio cavernoso. O que viria a seguir ainda estava envolto em mistério, e a verdade ameaçava vir à tona de uma maneira devastadora. Clara sabia que o destino tinha escrito algo para eles dois. E a pergunta era, conseguirão sobreviver a isso? Enquanto o homem imenso entrava, o ar ficou tão tenso que Clara mal conseguia respirar. Ele era uma montanha, com braços como troncos de árvore e um olhar que poderia derreter aço. Um silêncio de cair o queixo tomou conta do café, como se o tempo tivesse parado. E enquanto Clara e Lucas se entreolhavam, o passado dela pareceu pairar sobre eles como uma sombra sinistra, ameaçando engolir tudo. Você não deveria estar aqui, o homem grunhiu, a voz profunda como um trovão. Clara sentiu o coração disparar. O homem sabia mais do que estava dizendo. O que você fez, Clara? Está se metendo em problemas que não consegue entender. Uma onda de incredulidade e confusão a atingiu. Como ele sabia seu nome? Ela nunca tinha visto aquele homem na vida. Lucas, por sua vez, se transformou, sua expressão radiando um misto de fúria e proteção. Ele se colocou na frente de Clara, os músculos tensionados e a mandíbula cerrada. Fique atrás de mim, ele repetiu, mas Clara estava paralisada. O choque a deixou sem palavras. Você, Lucas, sempre tão esperto. Não achou que o passado dela voltaria, não é? O homem sorriu e o olhar dele se voltou para Clara. A verdade não pode ser enterrada para sempre. E você,
Você, minha querida, é uma chave. A chave para toda uma guerra que começou antes de você nascer. O que esse homem estava dizendo? A mente de Clara girava. O que ele queria dizer com guerra? Neste instante, sua vida, já cheia de inseguranças, se tornava um labirinto de segredos. A conexão entre ela e Lucas agora estava embutida em algo muito mais complicado. O que ela sabia sobre sua própria origem era apenas a ponta do iceberg. Lucas encarou o homem com intensidade, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Não toque nela. Você não tem nada a ver com isso. A firmeza na voz dele cortou o ar queimado de tensão. Mas o homem apenas riu. Ah, Lucas, você melhor do que ninguém sabe que Clara não é uma inocente. A família dela está ligada a uma linha de dinheiro e influência que você não consegue imaginar. E agora que você encontrou, você pode muito bem se preparar para a consequência. Ele olhou de volta para Clara e, de repente, a expressão dele ficou sombria. As coisas estão prestes a mudar e você não poderá escapar do seu verdadeiro passado. Seus olhos se arregalaram, um medo frio a invadiu. O que estava acontecendo? Um nó se formou na garganta dela. Com isso, uma pergunta a assombrou. Quem realmente era? O peso da revelação esmagava seu peito. O que haviam escondido dela por tanto tempo? Nesse instante, outro estrondo ecoou e alguém gritou na multidão. Clara virou-se, mas o caos estava de volta. As pessoas corriam, algumas gritando, outras tentando escapar. Lucas estava ali, lutando para mantê-la protegida, mas a pressão estava aumentando. E então, como uma lâmina cortando o pano da realidade, algo chocante aconteceu. De dentro do grupo do homem, uma mulher emergiu, com uma intensidade que paralisou por completo. Clara a conhecia de alguma forma, mas não conseguia identificar. Era uma sensação familiar e assustadora. Clara, sou eu, sua mãe! A revelação estourou no ar como um foguete e o mundo de Clara desabou. As peças começaram a se encaixar em uma imagem desesperadora. Ela sentiu um frio gélido passar por suas veias. O quê? Sua mãe? Mas como isso era possível? A mulher desaparecera anos atrás. Clara sentiu o peso da mentira. E enquanto os olhares se cruzavam, o passado de Clara voltava para assombrá-la de formas que ela nunca tinha imaginado. Esse momento seria o portal do que estava por vir, ou o início da destruição de tudo o que ela acreditava. Como poderiam se salvar dessa tempestade? As respostas estavam prestes a se revelar, mas agora tudo estava em jogo. Clara sentiu o mundo se desmoronar ao ouvir a palavra mãe. Uma fúria pulsava no olhar do homem enorme à sua frente, e a verdade começava a espreitar nas sombras de sua mente. A mulher que dizia ser sua mãe, com o rosto marcado pelo tempo e pelas lágrimas, avançou lentamente, como se cada passo ecoasse entre eles. Os gritos e o caos ao redor pareciam distantes, como se todo o café estivesse sob um domo invisível. Mãe? Você realmente é? Questionou Clara, a voz trêmula. Eu sei que você tem muitas perguntas. Eu estive longe, mas eu nunca deixei de te amar. A mulher respondeu, com olhos que eram como fogueiras acesas, desesperadas por contato. Clara não sabia o que pensar. O que é que ela estava dizendo? Amor? O passado dela se esfarelava diante de seus olhos, expondo uma fragilidade que ela não tinha certeza de conseguir suportar. Lucas, ainda na frente de Clara, parecia um leão protegido em sua savana. Mas a menção da mãe, a confusão na expressão de Clara, fez um pingo de dúvida e medo se enraizar dentro dele. O que você quer dela? Ele rosnou, a voz carregando uma intensidade que fazia ecoar cada palavra. Quero protegê-la, Lucas. É tudo. A mulher respirou, um misto de dor e fervor. Ela não é apenas uma mãe solteira. Ela é a única sobrevivente de um legado que você e sua família desejam destruir. As palavras cortaram o ar como aço. Clara ficou estática, a mente incapaz de processar a enormidade da revelação. O que você está dizendo? Que eu sou parte de um jogo de poder? Que sou uma vítima de algo que não entendo? E no momento,
Em que Clara pronunciava essas palavras, uma explosão irrompeu do lado de fora. A vidraça do café estourou, os estilhaços voando como flechas por toda parte. Clara gritou, mas seu grito se misturou ao clamor do público que se jogava ao chão, tentando se proteger. A figura imponente do homem que estava à frente agora era uma sombra, desaparecendo meio ao carnificina. Não! Não! Isso não pode ser real! Clara sussurrou, tentando fazer sentido do pânico ao seu redor. Lucas puxou a mãe dela para perto, mas o homem aumentado, ainda encarando com raiva, movia-se em direção a eles. O legado que você carrega, Clara, é maligno. Você não sabe o quanto a sua família é perigosa. O tom dele era aterrador, uma sombra lançada sobre a insegurança já existente. No meio da confusão, os segredos deixaram de ser apenas sussurros. O passado, essa nuvem carregada de incertezas, agora mostrava um relâmpago de pura ruína. Clara não sabia se ele estava se referindo ao sangue que corria em suas veias ou à queda de uma casa que ela nunca conheceu. Mãe, você quis me proteger ou me afastar? O desespero transparecia nos olhos de Clara. Era uma angústia cotidiana, não algo próprio de uma história de amor e traição. A mulher olhou de volta e a expressão dela se transformou em algo entre a culpa e a certeza. Clara, eu não queria que você soubesse disso. O que está prestes a acontecer, você está no centro de tudo. E no instante em que a verdade estava prestes a se revelar por completo, o homem gigante disparou para frente e tudo implodiu em um grito ensurdecedor. Clara fechou os olhos. A sensação de calor e a pressão de uma explosão a consumiram. Quando o barulho cessou e a poeira caiu, Clara se viu deitada, com um peso em seu peito. Lucas estava ali, o rosto pálido, o olhar fixo na mulher que afirmava ser sua mãe. Isso aqui não é só sobre você. O que são vocês duas? O que está realmente em jogo? E nesse mar de incertezas, enquanto o horror se desdobrava ao seu redor, um eco profundo reverberou no peito de Clara. Tim realmente estava jogando com o destino delas. Que legados eles não conheciam! E o que mais estava prestes a ser revelado? Clara sentiu o mundo se desmoronar ao ouvir a palavra mãe. Uma fúria pulsava no olhar do homem enorme à sua frente. A mulher que dizia ser sua mãe, com o rosto marcado pelo tempo e pelas lágrimas, avançou lentamente, e o silêncio no café era tão profundo que podia ouvir seu próprio coração disparado. Você não deveria estar aqui, gritou Lucas, sua voz carregada de uma proteção desesperada. Ele estava entre Clara e a mulher, como um escudo, mas aquilo não mudava a verdade. O que você fez, Clara? Está se metendo em problemas que não consegue entender. Como você sabe meu nome? Clara questionou, o medo colando-se à sua língua. A presença daquela mulher provocava lembranças confusas, emoções que ela não conseguia articular. Porque eu sou sua mãe, a mulher insistiu, os olhos lançando faíscas de dor. Estive longe, mas nunca deixei de te amar. As palavras não a confortavam. Amor, em meio ao caos, ela tinha perdido a capacidade de acreditar que aquele sentimento pudesse ter significado. Lucas olhou para a mulher com desconfiança, como se quisesse confrontar cada palavra dela. Mas o homem que acompanhava continuava a avançar, a fúria emanando dele como fumaça. Isso é só o começo, ele disse, o rosto contorcido pela raiva. A verdade não pode ser enterrada para sempre. Clara, você é muito mais do que uma mãe solteira. Você é a chave que eles querem. E se não tomar cuidado, a guerra a engolirá viva. A cabeça de Clara girava. A menção de guerra, claro, trouxe à tona uma onda de pânico. A ideia de ser parte de um jogo de poder era assombrosa. Foi quando um novo estrondo ecoou do lado de fora. As portas foram abertas com um estrondo, e figuras todas vestidas de preto invadiram o café. Clara reconheceu imediatamente as marcas de uma gangue. O caos se espalhou ainda mais rápido. Pessoas gritavam, derrubando mesas e tentando encontrar abrigo. O homem, que se dizia mãe de Clara, ficou visivelmente nervoso.
E a mulher que afirmava ser sua mãe ficou em choque. O que você trouxe para nós, Clara? Ele rosnou, olhando ao redor. Não, mãe, o que está acontecendo? Clara exclamou, a confusão. A dominando. Lucas se posicionou na frente dela, bloqueando a visão da mulher, mas a imagem dela era um eco constante em sua mente. Por que você não me disse a verdade antes? Clara gritou, e foi o que aconteceu a seguir que virou tudo de cabeça para baixo. Eu não sou apenas sua mãe, a mulher respondeu, sua voz ecoando a verdade com uma força avassaladora. Eu sou a líder da família que você tem medo de conhecer. Estive longe para protegê-la. Você realmente achou que eu poderia deixar você crescer no meio da luta? Eles estão atrás de você, porque você é a última herdeira do nosso legado. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago, o que quer que ela tivesse imaginado. Nada poderia ter a preparado para isso. A revelação a rasgou por dentro. Um grito atravessou a sala, e ela virou para ver um dos homens armados, apontando uma pistola diretamente para eles. O tempo parecia parar por um instante, e o medo se transformou em uma adrenalina feroz. O homem que se dizia seu pai gritou: "Corra, agora!" Clara olhou para Lucas, que estava paralisado em choque. "Vamos, Lucas!" E juntos eles correram. Mas o novo mundo que se abria para ela, o passado que ela nunca soube, começava a se desdobrar em uma linha do tempo de traições e revelações. Cada passo tinha um peso, e enquanto se dirigiam para a saída, Clara sentiu que tudo o que sabia estava prestes a ser destruído. O que viria a seguir poderia destruir não apenas seu presente, mas também o futuro que ela ainda sonhava. Abrindo a porta, Clara notou algo se mover nas sombras à sua direita, tão rápido que seu coração quase parou. A última palavra que ela ouviu antes do caos se instalar. "Calem-se todos!" A herdeira chegou. Essas palavras ecoaram em sua mente, enquanto o ar se tornava pesado novamente. O que isso significava para ela? O que mais estava por vir? Clara sentiu o mundo se desmoronar ao ouvir a palavra mãe. O ar estava pesado, a tensão quase palpável, e o barulho dos gritos na rua parecia distante, como se tudo estivesse girando ao seu redor. Lucas permaneceu ao seu lado, o corpo tenso, como um escudo em frente a ela. Mas a mulher, a suposta mãe, avançou, marcas de dor em seu rosto. "Clara, você precisa entender que a verdade é mais complexa do que imagina", ela disse, o olhar penetrante. Mas Clara não conseguia processar. "Não, você não pode entrar na minha vida assim. Não depois de tantos anos." A mulher hesitou. Um lampejo de culpa cruzou seu olhar. "Eu fiz o que fiz, para te proteger. Você precisa saber que a sua família é poderosa e perigosa." Os barulhos ao redor aumentaram, e o homem que parecia líder da gangue na entrada do café gritou: "Onde está a herdeira?" A multidão começou a se agitar, e de repente tudo parecia um filme de ação descontrolado. As pessoas corriam em pânico, mas Clara estava paralisada, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Lucas puxou Clara mais para perto, meio que desconcertado. "O que isso significa, Clara? O que mais você não me contou?" A voz dele estava entre a dúvida e a preocupação. Eu não sei. Eu só sou uma mãe tentando cuidar do meu filho", Clara disse, sua voz trêmula. O homem da gangue riu, um som profundo e ameaçador. "Acha mesmo que é só isso? Você é a chave de uma guerra que começou antes mesmo de você nascer." As palavras dele ecoaram em sua mente e a adrenalina subiu. Clara não era apenas uma vítima. Havia um legado, algo maior, e nenhum de eles sabia o impacto real disso. Ela começou a sentir o chão tremer sob seus pés. E então houve um barulho ensurdecedor, como um trovão que repleta o café. A porta se abriu com um estrondo, e Clara viu uma sombra imensa avançando em sua direção. Para sua surpresa, um homem de terno caro fez a entrada triunfante. Seu olhar era decidido, e algo em sua postura parecia familiar. Clara sentiu um frio na espinha. "Você não deveria estar aqui, Clara." Veio exatamente quando eles estavam prontos para atacar.
ele disse, apontando para Gang. Clara ficou confusa. Como ele sabia seu nome? E então a revelação que mudaria tudo. Sou seu pai. Um silêncio cortante surpreendeu todos. Clara mal conseguiu respirar. O homem imenso que havia chegado parecia ter o peso do mundo em seus ombros. Aquilo era insano. Como assim, seu pai? E onde ele esteve todo esse tempo? Você não pode estar falando sério, gritou Clara, atordoada. As revelações estavam se acumulando, cada nova camada mais chocante que a anterior. O homem na gangue sorriu, como se estivesse se divertindo. Olhem, até o papai chegou. Que fofo! Mas não se enganem, Clara. Ele é quem traz a maldição a você. Seu pai conseguiu nos deixar fora do jogo por muito tempo, mas tudo isso acaba agora. Clara olhou para Lucas, buscando apoio. Ele parecia cair nas próprias dúvidas, os olhos fixos alternando entre seus pais. O que está acontecendo? O que você quer de Clara? Lucas perguntou, sua voz firme, mas Clara percebia a insegurança ali. Ela é uma peça-chave, e agora que você a encontrou, será difícil protegê-la. Ela é parte de um mundo que não entende. O homem de terno respondeu, e sua expressão mudava rapidamente de certeza para um aviso. O caos ao redor deles aumentava. Sirenes podiam ser ouvidas ao longe. Mas o que realmente a deixava ansiosa não eram os gritos ou os tiros. Era a realidade nua e crua que a cercava. Ela estava prestes a perder tudo, e aquela revelação do pai só parecia adicionar uma camada de confusão ao que já era uma tempestade de emoções. E em um lampejo de desespero, ela percebeu que as cartas estavam na mesa. Vocês precisam me explicar. O que está acontecendo? Que guerra é essa? Disse, a voz falhando na medida em que cada palavra saía como um pedido desesperado por respostas. Nesse momento, o homem da gangue interrompeu. Você se oferece a que não entende, Clara. Nós só começamos. E eu vou te mostrar como a verdade pode ser devastadora. E enquanto tudo ao redor começava a despedaçar, Clara se deu conta de que seu mundo, a visão que tinha de si, estava prestes a ruir. As peças do quebra-cabeça subitamente começaram a se mover em direções que ela nunca poderia prever. Ao encarar seus pais, sua história, seus medos e a verdade que estava muito além do que ela podia entender, as chamas de um novo conflito acenderam dentro dela. O que viria a seguir? A única certeza era de que nada voltaria a ser como antes. Clara sentiu o mundo se desmoronar ao ouvir a palavra mãe. O ar estava pesado, a tensão quase palpável, e o barulho dos gritos na rua parecia distante, como se tudo estivesse girando ao seu redor. Lucas permaneceu ao seu lado, o corpo tenso, como um escudo em frente a ela. Mas a mulher, a suposta mãe, avançou, marcas de dor em seu rosto. Clara, você precisa entender que a verdade é mais complexa do que imagina. Ela disse, o olhar penetrante, mas Clara não conseguia processar. Não, você não pode entrar na minha vida assim. Não depois de tantos anos. A mulher hesitou. Um lampejo de culpa cruzou seu olhar. Eu fiz o que fiz para te proteger. Você precisa saber que a sua família é poderosa e perigosa. Os barulhos ao redor aumentaram, e o homem que parecia líder da gangue na entrada do café gritou: Onde está a herdeira? A multidão começou a se agitar, e de repente, tudo parecia um filme de ação descontrolado. As pessoas corriam em pânico, mas Clara estava paralisada, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Lucas puxou Clara mais para perto, meio que desconcertado. O que isso significa, Clara? O que mais você não me contou? A voz dele estava entre a dúvida e a preocupação. Eu não sei. Eu só sou uma mãe tentando cuidar do meu filho. Clara disse, sua voz trêmula. O homem da gangue riu, um som profundo e ameaçador. Acha mesmo que é só isso? Você é a chave de uma guerra que começou antes mesmo de você nascer. As palavras dele ecoaram em sua mente, e a adrenalina subiu. Clara não era apenas uma vítima. Havia um legado, algo maior, e nenhum deles sabia o impacto real disso.
Ela começou a sentir o chão tremer sob seus pés. E então houve um barulho ensurdecedor, como um trovão que repleta o café. A porta se abriu com um estrondo, e Clara viu uma sombra imensa avançando em sua direção. Para sua surpresa, um homem de terno caro fez a entrada triunfante. Seu olhar era decidido, e algo em sua postura parecia familiar. Clara sentiu um frio na espinha. Você não deveria estar aqui, Clara. Veio exatamente quando eles estavam prontas para atacar, ele disse, apontando para a gangue. Clara ficou confusa. Como ele sabia seu nome? E então a revelação que mudaria tudo. Sou seu pai. Um silêncio cortante surpreendeu todos. Clara mal conseguiu respirar. O homem imenso que havia chegado parecia ter o peso de um mundo em seus ombros. Aquilo era insano. Como assim, seu pai? E onde ele esteve todo esse tempo? Você não pode estar falando sério, gritou Clara, atordoada. As revelações estavam se acumulando, cada nova camada mais chocante que a anterior. O homem da gangue sorriu, como se estivesse se divertindo. Olhem, até o papai chegou. Que fofo! Mas não se enganem, Clara. Ele é quem traz a maldição. Ah, você! Seu pai conseguiu nos deixar fora do jogo por muito tempo. Mas tudo isso acaba agora. Clara olhou para Lucas, buscando apoio. Ele parecia cair nas próprias dúvidas, os olhos fixos alternando entre seus pais. O que está acontecendo? O que você quer de Clara? Lucas perguntou, sua voz firme, mas Clara percebia a insegurança ali. Ela é uma peça-chave, e agora que você a encontrou, será difícil protegê-la. Ela é parte de um mundo que não entende. O homem de terno respondeu, e sua expressão mudava rapidamente de certeza para um aviso. O caos ao redor deles aumentava. Sirenes podiam ser ouvidas ao longe, mas o que realmente a deixava ansiosa não eram os gritos ou os tiros. Era a realidade. Nua e crua que a cercava, ela estava prestes a perder tudo. E aquela revelação do pai só parecia adicionar uma camada de confusão ao que já era uma tempestade de emoções. E em um lampejo de desespero, ela percebeu que as cartas estavam na mesa. Vocês precisam me explicar o que está acontecendo. Que guerra é essa? Disse, a voz falhando na medida em que cada palavra saía como um pedido desesperado por respostas. Nesse momento, o homem da gangue interrompeu. Você se oferece ao que não entende, Clara. Nós só começamos, e eu vou te mostrar como a verdade pode ser devastadora. E nesse instante, algo inesperado aconteceu. O homem de terno, seu pai, começou a se transformar diante de seus olhos. Seu rosto contorceu-se e o corpo enrijeceu. Clara observou horrorizada enquanto ele não apenas mudava fisicamente, mas sua expressão tornava-se sombria, ameaçadora. A máscara que parecia envolver sua figura sábia caiu, revelando um olhar de pura malícia. A verdade, minha filha, é que nunca tive boas intenções, ele rosnou, sua voz distorcida agora. Clara mal pode reconhecer o homem que havia sonhado ser seu pai. O poder não está em você, está em mim. E eu farei o que for preciso para enfrentar quem realmente deseja seu legado. O que estava acontecendo? As palavras dele ecoavam no ar, e uma onda de terror a invadiu. O homem que deveria protegê-la era agora a maior ameaça. O que mais ele escondia? A gangue em volta esperava. Um sorriso satisfeito se espalhando em seus rostos. Lucas, sem ter ideia do que estava acontecendo, apenas olhou para Clara, batendo a mão contra a cintura, pronto para a luta que se aproximava. Clara, precisamos sair daqui, ele gritou. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas a realidade agora era vívida, e a pergunta que pairava no ar era a mais aterrorizante de todas. Até onde ela poderia confiar em alguém? Até mesmo em si mesma. O caos estava apenas começando, e o passado que eles buscavam enterrar não a deixaria escapar tão facilmente. Como tudo isso terminaria? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés.
As revelações desabavam como um muro, e mesmo com o caos ao seu redor, o que mais a perturbava era a transformação do homem que afirmava ser seu pai. Você não pode ser quem diz ser, gritou, as palavras saindo entrecortadas pelo medo. O vazio na sua barriga se ampliava, enquanto ele, agora com um olhar sombrio, se aproximava. Lucas estava ao seu lado, os olhos arregalados, buscando uma resposta que não vinha. A tensão crescia a cada segundo, e a gangue na entrada ria, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro macabra. O homem disse: "Sua mãe pode te proteger, mas você está inexoravelmente ligada a mim, Clara. E isso não vai mudar." Ele olhou para a mulher, sua mãe, e o desdém plástico em seu olhar era como uma lâmina. "O que você falou? Você não está em condições de me ameaçar." Clara tentou sustentar a mão firme, mas a insegurança a dominava. "Você está errada. Eu sou a cadeia que te impede de ser realmente livre", gritou o homem. E nesse instante, uma explosão de vozes irrompeu. Sirenes soavam ao fundo, e o pânico crescia na sala. O que estava acontecendo? O que ele queria dizer com tudo isso? O homem, ainda em sua postura autoritária, puxou algo do bolso, e Clara prendeu a respiração. "Chega de joguinhos, Clara. O que você realmente deseja descobrir?" E antes que pudesse processar, o homem disparou um tiro para o teto. A balança de poder havia mudado instantaneamente. A poeira do teto caía como uma neblina ameaçadora. "Por que você fez isso?" Clara chorou, aterrorizada. O estrondo do disparo fez o mundo parecer menor e o caos não a deixava em paz. Mas, de repente, a mulher, sua mãe, avançou, com um olhar decidido. "Chega! O que você está fazendo é um crime!" gritou, mostrando uma coragem que Clara imediatamente admirou, mas não sabia de onde vinha. "Crime? Você não faz ideia do que é um crime, querida. E você, Clara, está prestes a descobrir um segredo que pode mudar tudo." O sorriso do homem mostrava que ele sentia gosto no desespero alheio. Foi nesse instante que algo nas estruturas de poder estabelecidas começou a desmoronar. A mulher veio mais perto de Clara e, com um olhar assustador, sussurrou: "Clara, não é apenas você o que o seu pai quer. Dizer é que você está no centro de uma batalha que começou há anos. E acredite, você está prestes a descobrir que a verdadeira força vem de onde menos espera." E antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, outro barulho cortou o ar. Do fundo do café, uma figura bem conhecida, mas inesperada, emergiu da multidão. Era seu irmão, Juan. Ele estava envolvido em um mistério profundo que Clara jamais imaginou. O coração dela parou por um momento. Como ele estava ali? "Clara!" gritou o garoto, seus olhos escaneando o ambiente caótico. Ele parecia mais velho, mais maduro e, principalmente, carregava um olhar que denunciava conhecimento. "Precisamos agir. Eles não podem descobrir a verdade." "O que você sabe, Juan?" Clara perguntou, com a voz embargada. Cada movimento dele revelava um lado que ela não conhecia. "O que está acontecendo? Não é hora para isso. Precisamos sair daqui!" gritou Juan, puxando-a pelo braço. Mas Clara estava paralisada. A gangue avançava lentamente, a ansiedade crescente. Os murmúrios na multidão tornaram-se mais altos. Entre eles, alguém gritou: "Ela é a chave! Façam-la falar!" A cena estava prestes a explodir em violência. Clara olhou para Lucas, buscando apoio, mas seu mundo havia se desintegrado. A peça que estava em sua vida nunca se encaixou. "Juan, o que você não me contou?" lembrou um antigo eco. A verdade era um labirinto onde todos pareciam ter seus próprios segredos e medos. "Se você descobrir isso, não haverá volta", ressoou a fala de Juan. E nesse momento, um novo entendimento surgiu. Era uma prisão emocional, e Clara percebeu que a nova força não estava apenas em seus laços de sangue, mas na biografia que estavam construindo em conjunto. "Clara!" Lucas gritou de repente, interrompendo os pensamentos confusos. O ar ficou pesado de expectativa.
enquanto o homem e a mulher se encaravam, com um desgosto palpável se formando entre eles. E foi assim que tudo desmoronou. Uma nova verdade emergiu. Clara não era somente a herdeira de uma dinastia obscura, mas também a chave para um destino que não queria. A batalha não era entre família, mas entre corações e almas que lutavam para sobreviver. E enquanto a tensão crescia, um novo elemento irrompeu ao fundo: o som de motocicletas se aproximando. Oh, que seriam esses novos jogadores? Quem mais saberia da herança de Clara? Os olhos da mulher se escureceram diante do que estava por vir, e novas revelações se aproximavam como uma tempestade. O que acontecerá a seguir? Clara estava prestes a descobrir que, na verdade, a guerra apenas começava. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. As revelações desabavam como um muro. E mesmo com o caos ao seu redor, o que mais a perturbava era a transformação do homem que afirmava ser seu pai. Você não pode ser quem diz ser, gritou, as palavras saindo entrecortadas pelo medo. O vazio na sua barriga se ampliava, enquanto ele, agora com um olhar sombrio, se aproximava. Lucas estava ao seu lado, os olhos arregalados, buscando uma resposta que não vinha. A tensão crescia a cada segundo, e a gangue na entrada ria, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro macabra. O homem disse: sua mãe pode te proteger, mas você está inexoravelmente ligada a mim, Clara. E isso não vai mudar. Ele olhou para a mulher e o desdém plástico em seu olhar era como uma lâmina. O que você falou? Você não está em condições de me ameaçar. Clara tentou sustentar a mão firme, mas a insegurança a dominava. Você está errada. Eu sou a cadeia que te impede de ser realmente livre, gritou o homem. E nesse instante, uma explosão de vozes irrompeu. Sirenes soaram ao fundo. E o pânico crescia na sala. O que estava acontecendo? O que ele queria dizer com tudo isso? O homem, ainda em sua postura autoritária, puxou algo do bolso e Clara prendeu a respiração. Chega de joguinhos, Clara. O que você realmente deseja descobrir? E antes que pudesse processar, o homem disparou um tiro para o teto. A balança de poder havia mudado instantaneamente. A poeira do teto caía como uma neblina ameaçadora. Por que você fez isso? Clara chorou, aterrorizada. O estrondo do disparo fez o mundo parecer menor e o caos não a deixava em paz. Mas, de repente, a mulher, sua mãe, avançou, com um olhar decidido. Sheda, o que você está fazendo é um crime! Gritou, mostrando uma coragem que Clara admirou, mas não sabia de onde vinha. Crime? Você não faz ideia do que é um crime, querida. E você, Clara, está prestes a descobrir um segredo que pode mudar tudo. O sorriso do homem mostrava que ele tinha prazer na angústia alheia. Foi nesse instante que algo nas estruturas de poder estabelecidas começou a desmoronar. A mulher veio mais perto de Clara e, com um olhar assustador, sussurrou. Clara, não é apenas você. O que o seu pai quer dizer é que você está no centro de uma batalha que começou há anos. E acredite, você está prestes a descobrir que a verdadeira força vem de onde menos espera. E antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, outro barulho cortou o ar. Do fundo do café, uma figura bem conhecida, mas inesperada, emergiu da multidão. Era Juan. Ele estava envolvido em um mistério profundo que Clara jamais imaginou. O coração dela parou por um momento. Como ele estava ali? Clara! Gritou o garoto, seus olhos escaneando o ambiente caótico. Ele parecia mais velho, mais maduro e, principalmente, tinha um olhar que denunciava conhecimento. Precisamos agir. Eles não podem descobrir a verdade. O que você sabe, Juan? Clara perguntou, com a voz embargada. Cada movimento dele revelava um lado que ela não conhecia. O que está acontecendo? Não é hora para isso! Precisamos sair daqui! Gritou Juan, puxando-a pelo braço. Mas Clara estava paralisada. A gangue avançava lentamente, a ansiedade crescente. Os murmúrios na multidão tornaram-se mais altos. Alguém gritou: ela é a chave! Façam-na falar! A cena estava prestes a explodir em violência. Clara olhou para Lucas, buscando apoio. Mas se o mundo havia se desintegrado, a peça que estava em sua vida nunca se encaixou. Juan,
O que você não me contou? Lembrava um antigo eco. A verdade era um labirinto onde todos pareciam ter seus próprios segredos e medos. Se você descobrir isso, não haverá volta. Ressoou a fala de Juan. E nesse momento, um novo entendimento surgiu. Era uma prisão emocional. E Clara percebeu que a nova força não estava apenas em seus laços de sangue, mas na biografia que estavam construindo em conjunto. Clara! Lucas gritou de repente, interrompendo os pensamentos confusos. O ar ficou pesado de expectativa, enquanto o homem e a mulher se encaravam, com um desgosto palpável entre eles. E foi assim que tudo desmoronou. Uma nova verdade emergiu. Clara não era somente a herdeira de uma dinastia obscura, mas também a chave para um destino que não queria. A batalha não era entre familiares, mas entre corações e almas que lutavam para sobreviver. Nesse momento de tensão, a porta do café se abriu com um estrondo, e em um flash, mais 3 homens entraram. Eles eram diferentes, não pareciam estar com a gangue. Mas ninguém sabia se eram amigos ou inimigos, até que um deles, com uma tatuagem imponente no braço, disparou sem pensar. A bala atingiu o homem que afirmava ser seu pai. As pessoas congelaram. O homem tombou no chão e o café ficou em silêncio. Clara sentiu o tempo parar. O que acabara de acontecer? O homem, que prometia ser sua única ligação com a verdade, estava agora caindo sem vida. Ela olhou para Juan em choque. Ele parecia tão surpreso quanto ela. Olhando para Lucas, viu o desespero refletido em seu olhar. E então, a mulher, sua mãe, avançou. Mas seu olhar estava fixo em um ponto além de Clara. "O que vocês fizeram?" ela gritou, a dor dilacerando sua voz. Clara sentiu um nó na garganta. A verdade, que poucos sabiam, estava prestes a vir à tona. E o caos poderia ser apenas o começo. Enquanto todos estavam paralisados pela cena, a única coisa que Clara conseguiu pensar foi quem realmente eram os novos intrusos e como isso mudaria tudo novamente? A batalha estava apenas começando e as peças do jogo estavam se reorganizando. Mas o que viria a seguir? A única certeza que Clara tinha era que nada seria como antes. Um tiro ecoou dentro do café e tudo parecia congelar. Clara ficou paralisada, o coração disparando como nunca. O homem que se dizia seu pai estava caindo, o olhar dele perdido entre a vida e a morte. Sua mãe soltou um grito, uma mistura de dor e desespero. O chão pareceu se abrir sob os pés dela. "Não!" Clara gritou, mas a palavra mal saiu de seus lábios. O caos se instalou, pessoas gritando e correndo para todos os lados. Lucas se virou para Clara. Os olhos dele diziam que tudo que eles conheciam estava prestes a mudar novamente. Ele a segurou pelo braço. "Precisamos sair." A gangue estava em alvoroço. Alguns homens rindo com satisfação ao ver a cena. Outros, aterrorizados com a ação inesperada do homem de terno, hesitavam. E era isso que Clara precisava. Um momento de distração. "Siga-me", ela sussurrou para Lucas e Juan, puxando-os na direção dos fundos do café, longe do tumulto. Ainda em movimento, Clara olhou para a figura caindo de seu pai. A imagem dela foi um golpe na cara da verdade. A vida que ela pensou que teria foi arrancada em um segundo, e a descoberta de tudo isso ainda a deixava atordoada. O que mais ela não sabia? O que o passado estava escondendo? Porém, ao se aproximar da porta dos fundos, ouviram passos pesados. Ela e os irmãos se viraram ao mesmo tempo. Entre sombras, uma figura conhecida emergiu. Era a mulher que disparou, agora mostrando mais preocupação do que antes. "Vocês precisam ir. Agora!" A urgência na voz dela deixou Clara mais confusa, mas não tinha tempo para duvidar. Engolindo a dor e a raiva, Clara fez um sinal para Lucas e Juan, e eles correram para fora. O ar estava denso, carregado de fumaça e gritos. O sol estava se pondo, e a cidade parecia um filme de ação, tudo acontecendo rapidamente. Quando chegaram à esquina, Clara parou. "O que fazemos agora?" perguntou Juan, a respiração pesada. Clara olhou para os dois, o peso do mundo em seus ombros. "Precisamos nos afastar.
longe desse lugar. Mas não era só isso. A verdade estava com eles, e como uma tempestade, ela não iria embora. De repente, Clara decidiu. Precisamos descobrir mais sobre o que realmente somos, sobre a nossa família. Lucas balançou a cabeça, os olhos cheios de dúvida, mas também de determinação. Estou com você. Vamos descobrir isso juntos. Por que sua mãe não veio com a gente? Juan perguntou, preocupante. Ela poderia... Ela precisa lidar com o que fez. Clara o interrompeu, a voz tremendo. Mas no fundo, ela queria acreditar que a mulher ainda se importava, que a mãe não havia escolhido o lado errado. Enquanto se afastavam, o caos se tornava um eco distante, e a cidade parecia envolta em um manto de mistério. A verdade sobre quem eram se espalhava como um labirinto, e neste momento, Clara sentiu uma mistura de medo e esperança. Uma nova jornada estava começando, mas mal podia perceber que alguém o seguia. A sombra de um homem apareceu na esquina. E a voz dele era conhecida, mas cheia de ameaças. Vocês não podem fugir do que são. O legado de vocês vai encontrar vocês, onde quer que vão. Clara se virou, o coração na mão. Não vamos deixar isso acontecer. E assim, debaixo da luz fraquejante do crepúsculo, cada um deles se viu no centro de uma história maior do que imaginavam. O passado o seguiu, mas agora havia força no presente. O que aconteceria a seguir? Somente o tempo diria. E enquanto o silêncio se instalava, um novo dilema surgia diante deles. A linha entre o bem e o mal era borrada, e somente juntos teriam força para enfrentar o que estava por vir. Se você gostou dessa história, não perca nenhuma das próximas aventuras. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder nada. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso algoritmo e mostra que você quer mais histórias assim. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. E deixem sua marca nos comentários. Sua participação é fundamental e faz toda a diferença. Vamos juntos, porque apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar nosso canal.